Gente, espero que eu não fique tão disperso de novo na aula. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo fazer as coisas com a atenção que gostaria, né? Mas vamos lá. Na aula passada, a gente trabalhou com os objetos, né? Então a gente comecei a falar com vocês a respeito da programação orientada a objeto, né? E expliquei um pouco para vocês que é um tipo de programação que não é muito simples, né? Ela tem uma lógica própria, ela tem toda uma maneira de fazer as coisas própria, né? Uma maneira de raciocinar as questões, enfim, que não são tão simples. É um tipo de forma de programar que precisa de uma certa experiência, tá, gente? Então, assim, não se sintam inaptos aí, se vocês não conseguirem lidar bem ainda com isso, porque de fato são coisas muito relacionadas já com a própria lógica de programação, com os princípios de programação que nascem de uma espécie de uma engenharia, tá? De uma engenharia da computação. Não é uma questão de construir algo, é uma questão de você pensar mais em termos de engenharia do seu código, engenharia da sua produção, enfim. Então, são coisas que, de fato, vão exigir aí de vocês uma experiência maior, né? Ou não diria, talvez a questão não fosse nem da experiência, ainda que a experiência seja, de fato, relevante, mas é um conhecimento mais de processos de programação. Então, assim, como é que você procede em relação à programação? É isso que é importante para você entender vantagens, desvantagens e questões relativas à programação orientada a objeto, né? Porque ela nasce justamente dessas questões, de como não é como você fazer alguma coisa acontecer, mas pensando mais em programadores que fazem isso como profissão, como dia a dia da sua vida, e como é que você transforma a atividade dessas pessoas numa atividade mais simples, mais organizada, mais estruturada, né? Não tem muito a ver com a questão da programação criativa, e sim com a questão da engenharia de produção mesmo, tá? Então, é natural que a orientação ao objeto comece a ser uma coisa mais lenta aí, mais demorada, para vocês começarem a enxergar vantagens e desvantagens e por aí vai, né? Mas existem algumas coisas que são necessárias. Só deixa eu fechar aqui a porta, senão vai vir barulho aqui. Ai, minhas costas. Perdão. Senão vai vir uma barulheira aí e a gente vai se atrapalhar. Mas algumas coisas no Processing, elas obrigatoriamente necessitam de orientação a objetos, né? E principalmente aquilo que a gente vai ver nessa aula, alguns recursos que a gente vai ver nessa aula, que é como que a gente faz para trabalhar com o Processing, para usar o Processing, para fazer alguma coisa que não seja para o próprio Processing, né? Porque a gente faça alguma coisa que seja útil para outras coisas, para a gente usar isso fora do Processing, propriamente dito, né? Para fazer isso, também eu vou precisar usar o próprio Processing IDE e não o Open Processing, porque eu vou gerar arquivos, né? Então, para gerar um arquivo, você vai precisar trabalhar localmente, né? Não que o Open Processing não possa fazer isso, mas isso envolve aí procedimentos do JavaScript que são bem mais complexos, né? Porque o JavaScript ele vai estar rodando num servidor, né? Ele vai estar rodando no seu navegador, e o seu navegador não tem muita autorização para gerar arquivos no seu computador local, né? Então tem uma série de regras de permissão, de processos de acesso ao computador, ao sistema operacional, que o navegador vai bloquear. Então, tudo que a gente trabalha com JavaScript para gerar arquivos e coisas, você precisa realmente se comunicar com o servidor, pedir que o servidor faça, baixar esses arquivos depois. É um procedimento muito mais complexo do que trabalhar localmente com um software que tem autorização do computador para fazer essas coisas, né? Então, a gente começa a lidar aqui com o Processing
IDE, né, e não com o Open Processing para fazer essas coisas, tá? Outra coisa que vai aparecer aqui, para a gente trabalhar para gerar arquivos, para gerar alguma coisa, né, para criar coisas que não sejam no processing, externas ao processing, né, vão ser as diretrizes, né, ou na verdade a gente vai importar algumas bibliotecas, a gente vai importar alguns recursos para dentro do processing. O que é importar alguma coisa? O que é importar uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de funções, algoritmos, no caso objetos também, né, que algum programador construiu, que não fazem parte originalmente do processing, mas que algum programador construiu, né, alguém construiu isso para ampliar os recursos do processing ou para ampliar os recursos de qualquer linguagem de programação. Então, uma biblioteca nada mais é do que códigos criados por terceiros, né, que resolvem aí uma série de questões que a gente precisa, mas que eles não fazem parte da API original da linguagem de programação, ou seja, não fazem parte do conjunto de instruções e funções da linguagem original, que alguém criou alguma coisa e deixou para os outros usarem. Quer dizer, fala, eu tenho uma função aqui que ela é muito útil, né? Então, em vez de eu só criar isso e deixar para mim, eu vou colocar isso online, vou colocar isso em algum lugar que as pessoas possam usar, né? Então, você importa um conjunto de instruções para dentro do teu código que foram criadas por terceiras pessoas, ou mesmo por você. Às vezes você pode até fazer o seu conjunto de objetos, funções, enfim, e falar, eu vou deixar isso aqui, toda vez que eu precisar usar esses recursos, eu simplesmente importo para o meu código, não preciso escrever, enfim. Para criar bibliotecas em Processing não é um processo tão trivial assim, né? Ele vai exigir algumas coisas aí que são muito próprias do próprio Java, né? Então é uma coisa, não vou nem dizer mais avançada, é uma coisa que vai lidar aí com a parte mais complexa da linguagem base que o Processing estava trabalhando, né? Então, criar bibliotecas não vai ser uma coisa muito fácil de fazer no Processing. Em outras linguagens de programação é até bem tranquilo, né? O Processing especificamente é uma coisa um pouco menos fácil. Então, dificilmente vocês vão fazer isso inicialmente. Isso é uma coisa que vai exigir aí uns conhecimentos mais profundos dos meandros de como a IDE do Processing funciona, de como que ele armazena essas coisas, aonde ele deixa, como que ele acessa. Então não é alguma coisa para agora, né? Talvez se vocês se interessarem, vocês até começam a usar isso e trabalhar com isso mais para o futuro, mas não é alguma coisa inicial que a gente trabalha na linguagem, né? É até mais confuso aí do que essas questões de objeto e arrays, que são até mais triviais, tá? Mas a gente vai usar. Então, para a gente poder gerar os arquivos, né, gerar PDF, gerar alguma coisa assim, a gente precisa usar essas bibliotecas porque isso não é nativo, né? Então, isso foi construído por alguém e nesse sentido a gente vai fazer uso disso, tá? Então vamos lá, né? Como é que a gente antes da gente falar de gerar um arquivo PDF e do import, da diretriz import, de trazer bibliotecas. Então, primeiro vamos falar de uma classe aqui, de um objeto, né? Que é um objeto que vai ser útil para a gente trabalhar com essas coisas, né? Que é o objeto pgraphics, tá? Então, o objeto pgraphics, né? Então, vamos lá, lembrar da aula passada, né? O que é um objeto, né? O que é orientação a objetos? Eu tenho os modelos, eu tenho as classes e eu tenho as instâncias, ou seja, quando eu pego aquela classe, aquele modelo, e eu de fato transformo isso em alguma coisa no código, que eu vou usar no código, né? Então, pgraphics é um modelo, por assim dizer, né? Pgraphics é um molde ali que a gente vai instanciar no nosso código, né? Então, a gente vai trazer um pgraphics para dentro do nosso código, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, pgraphics tem uma sintaxe bem específica, né? Então, sei lá, pgraphics bloco é igual a create graphics, né?
Por exemplo, vou colocar aqui, create graphics, e vou dar uma dimensão para isso daí. Por exemplo, 200, 200, tá? Então, o que é isso que eu estou... o que é isso que eu estou fazendo aí? Né? O que é o pgraphics e o que é o bloco, que é a instância de pgraphics. O pgraphics é um modelo, né? Bloco é uma instância de playgraphics, né? Estou criando um objeto do tipo playgraphics, né? Pgraphics. Ele é basicamente uma espécie de um sketch dentro do sketch. Ou seja, bloco vai ser um objeto onde eu posso desenhar coisas dentro de bloco, né? E elas não vão necessariamente aparecer no meu sketch, mas o desenho existe, né? É como se eu reservasse uma área da memória do meu computador para deixar um desenho lá dentro, para fazer um desenho, para fazer alguma coisa lá dentro. Não necessariamente isso vai para a tela, né? Isso, se eu quiser, vai para a tela, mas o objeto bloco, ele existe na memória e eu vou trabalhar com ele, eu vou criar alguma coisa com ele. Então, basicamente, se eu simplesmente fizer isso aqui, né? Void setup, size 400 por 400 e void draw, fizer isso daqui, eu posso fazer o que eu quiser com o bloco, ele não vai aparecer na tela, ele não vai estar ali presente na tela, né? Algum problema aqui que eu criei, não vou lembrar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que é o próprio pgraphics que eu estou criando errado? Talvez. Talvez seja alguma coisa que eu fiz errado aqui. Agora foi aqui, ele compilou. Talvez o objeto pgraphics eu tenha que importar, eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu ver aqui, gente. Pgraphics. Bloco. Vamos lá. Talvez eu não possa declarar numa linha só. Acho que o problema é mais esse. Ou eu escrevi errado. Vamos lá. Bloco. Create graphics. 200 por 200. Compilar, vamos ver. Ele me marcou aqui. Syntax error. Eu estou escrevendo alguma coisa no Create Graphics? Que estranho. Eu acho que eu precisava apontar algumas outras informações no Create Graphics, mas... errei aqui, deixa eu ver. Perdão, gente, desculpem aí que eu fiz alguma bobagem aqui. Será que eu tenho que criar ele aqui dentro? Peraí, talvez seja isso. Não, também não foi isso daí. Ou foi? Foi, é isso. Eu não posso usar o objeto no escopo geral. Era esse o problema. Tá aqui. Então, eu criei aí um objeto bloco, né? Instanciei aqui o objeto bloco, né? E eu coloquei dentro desse objeto, né? Eu criei ali um campo de 100%, de 200 por 200, de quanto quiser, tá? 200 por 200, fica a critério de vocês criar isso do jeito que vocês quiserem. Então, isso daí não necessariamente, o que for colocado dentro de bloco, não necessariamente ele vai aparecer na tela, mas ele vai existir, né? E como é que a gente desenha dentro de bloco? Tá? Então, aí, de novo, se a gente não entendeu a orientação ao objeto, a gente vai ter alguns problemas, né? Então, como é que é a sintaxe da orientação ao objeto? Ela usa aquele ponto, né? Então, ela usa um ponto para acionar funções do objeto criado, da instância, né? Então, é bloco, ponto, alguma coisa, né? Então, como é que a gente desenha dentro do objeto pgraphics? A gente cria uma instrução chamada begin draw,
Ou seja, inicio o meu desenho, né? Bloco, ponto, stroke, por exemplo, né? Vou colocar aqui FF0000, vermelho, né? Aqui nesse caso eu acho que eu preciso fazer isso. Ou não? Vamos descobrir agora, daqui a pouco. Talvez precise. Eu acho que precisa. Não, acho que aqui não é string, ele aceita assim. Tá bom. Bloco stroke, bloco ponto line, por exemplo, 0,0, 200,200. Então, fazer uma linha atravessando de um ponto ao outro, né? Desse meu. E para ficar mais claro ainda, ó, bloco, background, eu vou colocar aqui um background 128, tá? Quer dizer, um cinza. Aí para gente saber, né? E eu termino assim, bloco and draw. Tá? Então, o que eu fiz nessas linhas de código? Eu basicamente peguei aquela instância, né? Que é um sketch dentro do meu sketch, é como se fosse um campo de desenho. E eu desenhei um background nele, desenhei uma linha nele. Tá? Então vamos rodar. O que vai acontecer? Absolutamente nada. Por que não vai acontecer absolutamente nada? Deixa eu subir aqui. Porque bloco, ele só está na memória. Ele não está sendo desenhado na tela. Né? Se eu quiser desenhar bloco na tela, se eu quiser pegar isso que foi construído para dentro desse sketch dentro do sketch e realmente colocar ele na minha tela, né? Então aí eu vou ter que usar a instrução image. E o que eu vou dar para a minha instrução image? Eu vou falar para ela qual é o objeto, né? Qual é a instância que eu quero colocar na tela, e vou dizer qual é a posição que eu vou colocar esse cara aí. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar ele em 150 por 200. Né? Então, ele vai ser estampado ali na tela em 150 por 200. Aí sim eu vou ver alguma coisa acontecer. Né? Então, vamos lá. Olha aí. Está aqui. Então, reparem. A gente criou um cara chamado bloco, que é esse cara aqui, ó, reparem. Tá? Ele tem 200 por 200 de dimensão. Ele tem um sistema cartesiano dele. Então, esse aqui é o 0, esse aqui é o 200. Né? Eu desenhei alguma coisa nele, eu coloquei um desenho nele, eu coloquei um background cinza, eu estabeleci uma cor vermelha para a linha, eu desenhei uma linha, né? E eu fechei o meu desenho nele. É como se tivesse uma função draw dentro dele, né? Que começa aqui e termina aqui, né? E antes de eu colocar isso daqui, o image, né? Opa, passei por cima aqui. Antes de colocar ele, né? Inserir ele dentro do meu sketch de fato, né? Desculpa, para inserir ele de fato no meu sketch, eu usei a instrução image, que serve para colocar imagens ou para colocar esse tipo de coisa, né? Um objeto. Então, a image serve para você colocar um objeto dentro do teu sketch. Você determina qual é a posição dele, qual é a posição cartesiana onde ele vai ser colocado. Ele tem o próprio sistema, porque ele tem um 00, ele tem um 200,200. E esse bloco inteiro eu tenho que localizar ele na tela onde que eu quero do meu sketch principal, vamos colocar assim. Né? Se eu quisesse colocar ele no 00, eu poderia. Né? Eu poderia fazer isso daqui, sem nenhum problema. Ele vai ficar no canto superior esquerdo. Aqui, ó. Aqui. Ele vai ficar ali. Né? Ou eu poderia, por exemplo, colocar ele... Opa, desculpa, gente. Eu estou com duas janelas aqui. Aqui tá mais complicado. Colocar ele aqui, ó, X mouse X, mouse Y. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai desenhar aonde eu tiver com o mouse. Para ficar melhor ainda, a gente vem aqui e coloca background 255. Pronto. Então,
onde eu tiver com o mouse, ele vai desenhar esse meu bloco, né? Então, como se eu tivesse criado um bloco, né, à parte, né, que está na memória e que, enfim, né, vai ser inserido dentro do meu sketch. Então, eu posso desenhar o que eu quiser, eu posso trabalhar com o que eu quiser, e isso vai ser desenhado aonde também eu precisar. Diga, Brenda, levantou a mão, fale. Foi, professor. É mais em relação ao uso do processinho no desktop. Tem alguma relação? Isso aí dá para ser feito no online também? Não sei se o senhor já citou isso. O PGraphic, sim. O PGraphic você vai conseguir, porque ele é nativo do Processing, tá? Então, por enquanto, nada do que a gente fez aqui vai ser um problema para o Open Processing ou para o Processing via JavaScript ou Processing JS. Isso não tem nenhum impedimento, não. Tá? O que vai ter impedimento vai ser gerar arquivos, gravar arquivos no computador. É isso que ele não vai permitir você fazer. Né? E importar bibliotecas que no Processing JS vai ser de uma outra forma, porque ele, na verdade, é JavaScript. Né? Ele vai trabalhar com outro procedimento diferente. Por isso que é como se a diretriz import, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, é como se ela não fizesse parte da linguagem. Ela faz parte da linguagem. Ela é parte do Processing, né? Mas o Processing IDE trabalha com ela de uma maneira, o Open Processing vai trabalhar com isso de outra forma, então acaba sendo uma coisa que não é consistente, vamos colocar assim, tá? Por isso que os imports eles não entram naquela matriz de elementos da linguagem de programação. Ou pelo menos eu não coloquei isso para vocês dessa forma, porque justamente vocês vão acabar trabalhando com isso de maneiras muito diferentes, dependendo do ambiente e do contexto que vocês estão. Tá? Mas o PGraphics é nativo. Não tem nada aqui que a gente não esteja usando que não seja do próprio Processing. Tá? Além do próprio PGraphics, né, a gente também tem o PImage. Né? PImage, vamos lá, vou pegar aqui deixa eu ver para vocês. Processing Image. PImage é a mesma coisa, é um objeto, tá? Só que ele é um objeto que ele vai carregar uma imagem. Em vez dele, se você desenhar em cima de alguma coisa, você vai carregar um arquivo JPEG ou um arquivo PNG, né? E você vai desenhar essa imagem no seu sketch. Você vai inserir uma imagem. Qual é a questão que é importante a gente entender aqui? Então vamos lá. De novo, isso aqui funciona perfeitamente no Open Processing, tá? E no Open Processing, na hora que você for dar o nome do seu arquivo, você pode, inclusive, colocar uma referência a um arquivo que esteja online, https ou http www. E coloca o endereço online desse arquivo. Não tem nenhum problema. Mas no Processing IDE não é assim que funciona. Por quê? Porque o Processing IDE não acessa a web assim tão fácil. Precisa de procedimentos para fazer isso. Né? O Processing foi criado há 20 anos atrás, quando trabalhar online não era uma coisa tão convencional, assim, tão comum assim. Né? Então, quando a gente trabalha com o Processing IDE, para colocar uma imagem, qualquer que seja a imagem, né, a gente precisa colocar ela na pasta do próprio Processing, na pasta do próprio arquivo, que é onde ele vai poder, de fato, o sistema operacional vai permitir que ele carregue ou que ele grave. Né? O Processing ele não vai poder gravar em qualquer lugar do seu computador. E ele não vai poder carregar de qualquer lugar do seu computador. Né? Então, vamos lá, eu vou pegar uma foto minha para vocês verem, né? A gente fazendo isso. Deixa eu pegar aqui, Public Profile. Deixa eu pegar uma foto. Aqui, ó, uma foto minha. Né? Vou colocar aqui no meu desktop. Primeiro eu vou criar uma pasta. Testes Processing. Aqui. E vou gerar essa imagem aqui. Eu não sei se ele vai trabalhar bem com o PNG. Vamos ver. Eu não faço isso no próprio Processing IDE. Né? Então, eu peguei uma pasta aqui. Criei uma pasta. Deixa eu colocar a pasta ali para a gente ver.
testes, processing, cadê você? Tem tanta pasta no meu computador que eu não vou nem achar. Tá aqui. Aqui é a pasta. Então vamos lá. Nessa pasta aqui tem esse arquivo chamado terranoia.png. Né? Eu vou salvar aqui o meu arquivo, né? Também nessa mesma pasta, testes, processing, cadê a pasta? Testes, processing, aqui. Vou chamar isso aqui de sketch test e vou salvar. Eita, que ele não colocou, ele já fez bobagem, então vai dentro do sketch test. Essa é a pasta, na verdade, né? Eu criei uma pasta dentro da outra, bobagem minha, desculpa, gente. Tá aqui, sketch test. Dentro do sketch test eu tenho o meu arquivo do processing, um arquivo PDE, que é esse meu código aqui, né? E eu coloquei também esse arquivo terranoia.png. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um objeto pimage chamado foto, né? Então também é um objeto, é uma classe, pimage é uma classe, assim como pgraphics, né? Então eu estou instanciando aí, né, um pimage, eu estou criando uma instância chamada foto pimage, né? E pimage tem também essa sintaxe que é bem específica, né? E que no meu caso é foto, não é foto mesmo, que é o load image, que é para carregar alguma coisa dentro desse objeto vazio que é o PIM, né? E no meu caso, então, né, o nome do meu arquivo é terranoia.png. Ele precisa estar na mesma pasta aqui do meu sketch, porque é o único lugar, né, que o processing, de fato, o meu código vai conseguir ler alguma coisa ou gravar alguma coisa. Não posso colocar em qualquer pasta do meu computador, né, porque o processing não tem autorização para fazer isso. Ele só pode trabalhar dentro daquela pasta onde ele existe, tá, no computador de vocês. E aqui é a mesma coisa, em vez de eu trabalhar aqui com o bloco, né, eu vou simplesmente colocar a foto aqui, né, em vez do bloco no image. Então, em vez de colocar ali a... Só que essa foto é muito grande, né? Então ela vai ficar meio gigante, mas dá para vocês verem, né? Ou, no caso, eu posso até aumentar um pouco aqui, colocar uns 700 por 700. Tá aí. Então eu estou inserindo dentro do meu sketch uma imagem, né? PNG, né? Poderia ser JPEG, enfim, poderia ser outros formatos de imagem, né? Bitmap, né? A gente já vê um pouco o que acontece com o SVG. A partir de um objeto, a partir de uma instância, né? Que foi gerada de pimage. Vocês vão me falar o seguinte, mas, professor, não foi isso que você ensinou para a gente na aula passada, quando a gente instancia. A gente fala, né? Vai fazer alguma coisa assim como foto é igual a new foto, né? Alguma coisa assim, né? PImage e pgraphics, eles têm umas questões um pouco diferentes, porque eles não são objetos criados por vocês. Eles fazem parte do próprio API do Processing, tá? Se vocês tivessem criado a classe, se vocês tivessem definido a classe aqui, vocês iriam fazer dessa maneira. Como isso aqui não são classes que vocês definiram, elas são parte, né, do próprio Processing, a maneira de lidar com elas é um pouco diferente. Tá? É como se elas já tivessem, a serem instanciadas, elas não precisassem buscar o modelo, né? Porque o modelo já faz parte do próprio Processing. Tá? Então essa que é a diferença. E tudo que a gente vai trabalhar em termos de uma biblioteca vai funcionar mais ou menos assim. Por isso que as questões de biblioteca também são mais complexas, aí, são mais chatinhas de trabalhar. Né?
Mas, basicamente, PImage é um objeto, PGraphics é um objeto, são instâncias, né, e que a gente vai atribuir alguma coisa já diretamente sem necessidade de ficar fazendo new ali, né, porque elas já estão dentro do próprio process. Não tem uma classe para ele pegar a classe, o new ele vai trabalhar, ele vai buscar o class, né, e aí a gente não tem um class definido porque isso já está no process. Tá? Só para tentar deixar um pouco mais claro, eu sei que não é muito, para tentar explicar um pouquinho esses meandros aí. Bom, ok. Então, aqui na função image, né, você vai dar um objeto, seja ele um PImage ou um PGraphics, tanto faz, né? Vai colocar a coordenada onde você quer que ele insira isso dentro do teu sketch. Né? Quando você tem uma imagem, ele vai trabalhar diretamente com um arquivo. Né? Quando você tem aqui um desenho, né, um graphics, alguma coisa que você vai gerar, você pode gerar ele a partir dessas instruções, né, entendendo que, ó, eu preciso ser bem específico, porque eu posso ter dois PGraphics, né? Eu posso ter um PGraphics bloco B, por exemplo, né? Então, aí eu venho aqui e falo o seguinte, bloco B é igual a create graphics 100%. Né? E aqui, eu vou fazer o seguinte, image bloco, vírgula 100 por 150, né? Vou colocar até antes, para que ele fique no fundo. E vou colocar também um image bloco B, mouse, vou inverter, mouse Y por mouse X. É um negócio meio maluco. E o que é o bloco B? Bom, então tem que desenhar no bloco B, alguma coisa. Vai ser a mesma coisa, ó. Bloco B, begin draw. Bloco B, então eu vou fazer o bloco B ficar com background 255,0,0, vai ser um background vermelho. Bloco B, stroke, vai ser branco. Né? Bloco B, line, sei lá, aqui 10,10,50,50. Só para título de exemplo, tá? Não estou preocupando muito com o que vai ser isso aí. Bloco B, and draw. Então, eu fiz um desenho no bloco B, e o bloco B também vai ser desenhado. Então, percebam que isso aqui são objetos, né? Então, eu tenho um objeto bloco que tem um desenho dentro dele, eu tenho um objeto bloco 2 que tem outro desenho dentro dele, eu tenho foto que tem uma imagem dentro dela. E aí, quando eu uso essas instruções image, eu estou pegando esses objetos e colocando eles para dentro do meu sketch, né? De novo, a gente não precisa necessariamente colocar dentro do sketch, né? A gente poderia colocar isso em outros lugares, né? De outras maneiras, enfim. Tá aí, né? Acho que alguém está pedindo aí para entrar. Deixa eu ver. Tá? Então, eu estou lidando com pequenos objetos, que eu estou desenhando coisas dentro desses objetos e aplicando eles, por causa do image, eu estou aplicando eles na minha tela. Tá? É um pouco assim que eles vão funcionar. E aí vocês podem trabalhar e criar e ficar livre para gerar o que vocês bem quiserem dentro desses objetos e, eventualmente, simplesmente falar, não, dependendo da condição, dependendo da situação, né? Dependendo do que acontece no meu código, a imagem ou a foto não aparece. Eu só desenho os outros dois, né? E aí vocês ligam, desligam esses desenhos na medida do que quiserem. Então, até aí, gente, vamos lá, repetindo, nada que não pudesse ser feito no processing, tá? No open processing. Ou em qualquer outra forma de trabalhar com o processing online, tá? Isso funciona normalmente. Tudo isso aqui que a gente fez aí funciona normalmente. Agora a questão é a seguinte: como é que eu faço para gerar um arquivo, né? Para criar um arquivo e não para colocar ele dentro do sketch. Eu quero que aquilo que eu fizer ali gere um arquivo, né? Me produza algo, né? Que eu vá usar depois, sei lá, no Illustrator ou no InDesign, né? Eu quero
pegar esse arquivo depois e trabalhar dentro do que eu estou construindo graficamente. Tá? Aí sim, de fato, a gente não vai conseguir trabalhar no Open Processing, porque a gente não vai conseguir gerar o arquivo lá, a gente precisa gerar o arquivo no nosso computador. Né? E porque eu vou precisar, né, de uma biblioteca para trabalhar com PDF, por exemplo. Né? Como é que eu faço isso? Então, a gente vai utilizar aqui a diretriz import. Né? O que a diretriz import faz? Ela vai carregar uma biblioteca .pdf.asterisco. Tá? Eu tenho a biblioteca PDF no meu processing aí, ela existe. Né? Então, o meu processing aqui, minha IDE do processing, meu software processing instalado no meu computador, ele já possui essa biblioteca, né? Com ele, ela não faz parte das instruções nativas do processing, mas quando eu instalei o meu processing, provavelmente quando vocês instalaram também, se vocês instalaram no computador de vocês, ele já carrega essa biblioteca processing.pdf, tá? Mas nem toda a biblioteca vai estar presente aí no na nossa IDE. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para importar essas coisas? Né? Antes da gente usar essa instrução import, a gente tem que garantir que elas estejam instaladas, né? Que elas estejam no computador, né? Porque senão o processing vai buscar esse tal de processing.pdf, essa biblioteca, e ele não vai encontrar essa biblioteca no computador de vocês disponível. Então, como é que ele vai usar as funções se essa biblioteca não está lá? Né? Então, quando a gente clica aqui no Processing, tá? Em ferramentas, adicionar ferramenta, ele vai nos dar aqui uma série de coisas. Aqui a gente tem bibliotecas, né? Modos de operação do Processing, ferramentas, né? Que são aplicativos mesmo que ajudam a gente com algumas outras coisas, e exemplos que são alguns códigos, inclusive, para vocês aprenderem a trabalhar com Processing. Tá? Só para deixar claro, né? Vamos lá. Modos. Então, o Processing ele tem alguns modos. O modo que a gente usa normalmente é o modo Java, né, que é o Processing original. Mas o Processing ele também pode trabalhar com uma sintaxe do Python. Ele também pode trabalhar com uma sintaxe de JavaScript, né, que é o P5. Né? Enfim, tem uma série de projetos, né, que trabalham com o Processing com outro jeito de escrever o código. Né? E você pode baixar e instalar isso e começar a trabalhar com esses outros modos, se você quiser, dentro da IDE do Process. E as bibliotecas, né? A gente pode carregar coisas. Então, eu quero trabalhar com Arduino, eu quero conectar o Arduino no Processing e dialogar. Você provavelmente vai precisar de uma biblioteca do Arduino para poder trabalhar com um Arduino conectado. Né? Isso não é nativo do Processing, mas teve lá alguém, o tal do David aqui, escreveu essa biblioteca para permitir que você possa fazer esse tipo de coisa. Então, você vem aqui e instala. Né? A biblioteca PDF, ela já está instalada. Eu acho que ela nem aparece aqui porque ela já vem, inclusive, disponível. Mas teria uma outra aqui, esse tal de Grab, né? Que é uma biblioteca para trabalhar também com PDF e com JPEG. Né? Eu nunca usei. Né? Mas existe. Alguém fez, construiu. Né? Você tem que consultar, ver como ela funciona, ver quais são as instruções para poder trabalhar se você quiser. Né? Não existe essas ferramentas. Tá? Então, o PDF ele já está à parte, já existe aí. Inclusive, eu acho que isso aqui já indica bastante que ele existe, é Processing ponto, ou seja, é da própria Processing Foundation, apesar de não ser nativo. E a gente carregou, então, a biblioteca de PDFs para dentro do nosso Processing, para que a gente possa efetivamente usar. Né? Então, como é que a gente vai usar isso daí? Né? Então, a gente vai criar um outro objeto pgraphics. Eu vou chamar de PDF, mas poderia ser arquivo. Vamos deixar arquivo. Né? Igual
a Create Graphics, só que aqui a coisa vai ser um pouquinho diferente, né? Como é que vai ser esse Create Graphics? Primeiro, a dimensão dele é a dimensão do arquivo. Então, se eu quiser um arquivo que tem 400 pixels por 400 pixels, eu coloco 400 por 400. Mas eu posso criar um PDF que tem 3.500 pixels por 10.000 pixels, por exemplo, né? Por quê? Porque geralmente a gente está falando em arquivos grandes, né? Arquivos de imagem, arquivo de vetorial que vai para impressão. Então, às vezes, eu não vou trabalhar com a dimensão da tela, eu vou trabalhar com uma dimensão muito maior, né? É claro que isso vai exigir muito mais do processing e do processamento, né? Mas eu posso colocar aqui uma dimensão que não tem nada a ver com a dimensão da tela, né? Com o meu size ou com qualquer outra coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O meu arquivo pode ser enorme aqui, porque eu vou gerar um arquivo, né? Um arquivo de fato, um PDF, e não alguma coisa que vai para a tela. Mas assim, só para facilitar, vou trabalhar com 400 por 400, porque vai ficar pequenininho na tela, vai ficar mais fácil de ver, e eu vou conseguir arrastar para mostrar aqui para vocês. Ao contrário, eu precisaria de alguma coisa bem maior aqui, e eu não vou conseguir espelhar. E aí ele precisa de mais alguns argumentos, além dos dois iniciais, que são de dimensão. Como eu estou trabalhando com PDF, eu tenho que informar que o Create Graphics vai trabalhar, né, para criar um PDF. Então, eu tenho que dar essa instrução, essa constante, aí, esse dado, esse PDF para ele. Estou trabalhando aqui com um elemento que vai gerar um documento PDF. Tá? Então, eu tenho que informar isso para ele, né? E tenho que dar o nome do arquivo. E aqui vai ser meu arquivo.pdf. Então, eu vou dar um pouco mais de informação para esse Create Graphics, tá? Porque esse cara aqui, ele vai gerar alguma coisa. Tá, o que mais? Então, eu posso vir aqui, né? Setup, gerei, né? Setup pode ter 700, pode ter 400, pode ter o que for. O meu arquivo aqui não é necessariamente o que está na tela. Então, talvez eu não tenha nenhuma relação com o que está na tela. E o que eu vou fazer agora, né? Eu vou vir aqui e vou gerar uma outra coisa que vai ser o seguinte. O meu arquivo aqui... Aliás, desculpa, gente. Perdão. Né? Isso aqui não pode ser feito no escopo geral. Eu só instancio o objeto aqui. E aqui sim, arquivo é igual a Create Graphics. E eu vou gerar esse objeto, que eu ainda não estou, né, produzindo absolutamente nada em termos de gravar um arquivo. Tá? Depois que eu fiz toda essa brincadeira aqui, né, aí sim eu vou fazer o seguinte. Arquivo.BeginDraw. Então vamos lá. O que vai para o arquivo, né, o que vai ser colocado nesse arquivo, está dentro do objeto, né, da instância arquivo. Não está na tela, né, e não precisa ser desenhado na tela. Pode até também ser desenhado na tela se vocês quiserem, mas ele não tem nenhuma necessidade de ser desenhado na tela. Então eu posso gerar um arquivo, um programa, um código em processing, que mostra uma coisa na tela e gera outra completamente diferente para o arquivo que eu vou gravar. Tá? Uma coisa não está associada à outra. Tudo que eu vou construir nesse arquivo, eu vou desenhar dentro do objeto arquivo. Arquivo, né? Background, então eu vou colocar aí um 255,0, ou seja, vai ser um verde, né? Arquivo, fill, vou colocar aqui 255, branco, né? Arquivo, rect, 0,0,100, Professor? Oi, diga. Faltou um D ali em background. Acho que vai travar por causa disso. Isso, exatamente. E aqui no Processing não tem... qualquer coisinha não já vai. Não tem jeito. Ele não funciona mesmo. Ele para e bloqueia mesmo. Né? Rect, vou criar aqui um retângulo qualquer, em branco. Né? Aliás, eu vou até colocar aqui, ó,
arquivo.noStroke. Então, é o meu desenho normal. Estou desenhando alguma coisa como se fosse na tela, mas não vai na tela. Ele vai ser desenhado nesse objeto. Tá? E aqui vem a criação do meu arquivo. E ela é feita antes de fechar o Begin Draw. Tá? Então, a gente vai colocar aqui arquivo.dispose. Isso significa o seguinte, fecha a criação do arquivo, né? Porque senão meu na minha HD vai ficar em aberto, né? E aí o meu sistema operacional vai ficar maluco, desesperado, tá? Então eu preciso fechar o arquivo, né? E arquivo and draw. Isso daqui, gente, vai gerar um arquivo PDF chamado meu arquivo.pdf. Agora, muito cuidado aqui. É importantíssimo, tá? No loop. Por quê? Porque senão eu vou ficar refazendo, regerando este arquivo 30 vezes por segundo, porque ele está dentro de draw, concorda comigo? E draw vai rodar, né, 30 vezes por segundo, pelo menos, aqui. Então, se eu não parar esse loop, o meu processing vai continuar gerando, apagando e regerando o meu arquivo PDF, né, incessantemente. E é claro, eu não vou conseguir ver nada, né, porque basicamente ele vai estar apagando e gerando o arquivo e o meu computador vai ficar meio maluco, né, vai ficar com um arquivo sendo criado e modificado, tá? Então é super importante que a gente tome cuidado quando a gente trabalha com arquivos, para que essas coisas não aconteçam. Porque a lógica de você criar um arquivo é diferente da lógica de você desenhar na tela. Você cria um arquivo uma única vez, né? Então, vamos lá. Rodei. E ele criou um arquivo aqui para mim. Meu arquivo.pdf. Como é que é esse arquivo.pdf? Ele é uma coisa verde, certo? Com um quadrado branco desenhado ali. Tá? E ele não tem nada a ver com o que foi desenhado na tela. Reparem que o que está desenhado na tela, ele não está interativo mais. Por quê? Porque não tem um no loop ali, né? Porque eu parei de rodar o draw. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como isso aí funciona? Tá claro para vocês? Muito complicado? Muito problemático ou não? Não, acho que foi bem didático, professor. Foi bem tranquilo de entender. Ah, por mim, pelo menos. Tá. Bacana. Olha, gente, tem algumas maneiras, né? Vamos lá. Processing, PDF, time. Existem algumas maneiras de você trabalhar com um arquivo que ele é gerado ao longo do tempo. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa e o que eu fiz na tela, ou sei lá onde, vai aparar no meu PDF, né? Então, as funções de PDF do Processing, né, a gente tem alguns recursos aqui, ó, como, por exemplo, Begin Record, End Record, ou seja, essas funções vão permitir que eu gere, né, coisas ao longo do tempo, tá? Então, ó, por exemplo, esse código aqui, que está, inclusive, no site do Processing, né, ele gera um frame, né, é isso, acho que ele gera um frame no PDF. Então, ele importa aqui o PDF. Na hora de dar o size, ó, reparem que ele, através do size e não do pgraphics, tá, do próprio size, ou seja, ele está falando o seguinte, ó, vai vir da tela. O que vai gerar o meu PDF vai ser a tela, não vai ser um objeto em separado, tá? Então, a tela vai ser uma tela de 400 por 400, ela vai gerar um arquivo PDF, e o nome desse arquivo PDF vai ser filename.pdf. Tá? E aqui ele vai desenhar alguma coisa, e ele vai usar a instrução exit, que significa o seguinte, fecha o processing. Por quê? Porque ele desenhou alguma coisa, ele não quer que isso continue sendo gerado no arquivo, certo? E aí ele mandou um exit que fecha o arquivo do processing e salva o arquivo. Tá? Então ele vai desenhar uma única linha, uma única vez, e vai
fechar o arquivo processing, o arquivo, tanto o arquivo do processing, o sketch, quanto o teu PDF, né? Esse outro código, por exemplo, também gera da tela, a partir do size, né? E não do pgraphics, mas ele vai gerar alguma coisa aí ao longo do tempo. Como é que ele vai fazer isso? Ele acabou trabalhando aqui com um pgraphics, não sei exatamente. É outro, ó, pgraphics PDF. É um outro tipo ainda. Né? Não é o pgraphics que a gente estava trabalhando. Tá? Ele vai fazer um frame count aqui, né? De vários frames, né? E ele vai gerar várias páginas do PDF, um para cada frame. Tá? Então ele vai gerar isso aqui. Por isso que provavelmente ele trabalhou com esse objeto aqui, pgraphics PDF, que deve ser um objeto que trabalha com várias páginas, gera várias páginas, um documento PDF, né? Então, para isso, ele precisaria desse objeto. E aí, enquanto o frame count for menor que 100, ou seja, enquanto tiver rodado menos de 100 frames, né? Ele vai gerando isso daí, na hora que chegar no 100, ele encerra e vai gerar o arquivo PDF para você. Tá? Outras opções, aí, ó, vamos lá. Begin record, ou seja, ele carregou aqui o import PDF, ele deu um begin record, né, que é para começar a gravar quando a gente inicializa o processing, né? E aí ele dá um end record. Na verdade, isso aqui vai gravar um único frame, né? Até porque está no loop, né? Mas é um mecanismo que se usa para você gravar ao longo de vários, né? De vários momentos. E aqui, por exemplo, de uma animação, né? Então ele criou aqui um import processing, criou uma variável para dizer se está gravando ou não está gravando, provavelmente, né? E aí, ó, caso esteja gravando, né, caso o record seja true, né, begin record, e aqui tem toda uma estrutura de nomenclatura, porque ele vai gerar vários arquivos em sequência, né, begin record, PDF, frame, traço e bababá, que é como ele recebe esses dados para saber qual nome que ele vai dar para o frame, o begin record. Ele vai desenhar as coisas, vai desenhar linhas a partir da posição central da tela para a posição do mouse, né? E ele vai falar o seguinte: se estiver gravando, né? Finaliza a gravação, né? Diz que a variável é falsa e finaliza a gravação, né? E enquanto o mouse estiver pressionado, apertado, ele vai garantir que o recorde seja true, ou seja, o que você fizer enquanto você estiver com o mouse pressionado, ele vai gravar em arquivos PDF. Vários desenhos, vários arquivos. Né? Quando você soltar o botão do mouse, ele não vai gravar. Então é isso que ele vai fazer. Né? E aí, vários frames em um único arquivo, não em vários arquivos separados. Né? Aqui, ó. De novo, import, begin record, PDF, um arquivo só, .pdf. Esse é o meu arquivo, né? E aí, né? Ele vai gravar basicamente tudo da tela no PDF. Aqui vai ser a posição X e Y do mouse, do centro da tela para o mouse, né? Da posição do mouse. Enquanto você não apertar a tecla Q, ele vai continuar gravando. A hora que você apertar a tecla Q, ele fecha o programa e para de gravar. Então, vamos, por exemplo, experimentar usar esse código aqui para vocês verem o resultado. Então, eu vou aqui gerar um novo arquivo. Né? Vou colocar ele aqui. Copiei ipsis literis, o que está lá, ó. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Ele está me falando que faltou alguma coisa aqui. Não sei exatamente o que faltou. Faltou mesmo. Estranho. Tudo bem. Vamos lá. Aqui. Né? Isso que é bom do ID do Processing, ele já vai te dando as informações logo de cara, né? Antes de você rodar mesmo. Isso é bacana. Vou salvar esse aqui como... Vamos lá.
Não é documentos, é nos meus testes aqui. Foi até bom eu teste processing e eu vou salvar aqui como gravador da tela. Gravador da tela, então ele me gerou uma nova pasta aqui, ó, gravador da tela, tá? E eu vou rodar esse cara aqui. No que eu rodar esse cara, ele vai me gerar isso daqui. Eu vou começar a fazer isso. Enquanto eu... Reparem aqui, ó. Reparem que o arquivo já está criado, tá vendo? O arquivo já foi gerado. Enquanto eu estiver aqui, ó, fazendo coisas, ele está jogando isso na memória. Ele está falando assim, isso aqui tudo é para colocar nesse arquivo. Até eu apertar a tecla Q. Vou apertar a tecla Q. No que apertei a tecla Q, ele já fechou o meu documento, porque tem um exit aqui, né? Mas antes ele tem um end record. O que ele fez? Ele fechou o meu arquivo, a gravação, e aí eu tenho um PDF gerado com aquilo que eu fiz nesse intervalo de tempo. Tá? Então tem várias ferramentas, várias funções, né? Para você gerar esses arquivos, né? Então aqui ele cria um mecanismo de pausa, que você pode pausar e continuar gravando depois, né? Enfim, né? PDFs a partir de 3 dimensões, a gente não explorou aqui, né? Trabalhar com 3D, mas o Processing permite, né? Você ter coordenadas tridimensionais e ter pontos de vista, né? Ele trabalha com tridimensão, se vocês quiserem. Você pode gerar PDFs com arquivos tridimensionais, então você vai usar um outro recurso que é o P3D, né? Que é o Processing 3D, no seu View. Enfim, tem muitas outras coisas que a gente não viu aqui, né? Tem inúmeras coisas dentro do Processing que vocês podem fazer, que a gente nem chegou perto. Né? Isso é olhar para a biblioteca do Processing, ver todas as funções, ver tudo aquilo e explorar para ver como é que funciona. E aqui ele deu o exemplo que a gente trabalhou aqui do pgraphics, usando o objeto pgraphics para gerar algo que não é necessariamente o que está na tela, né? É alguma coisa separada, tá? Então, assim, alguns exemplos de como que a gente pode criar PDFs a partir do próprio Processing. Criar PDF é legal, né? É bacana, é uma coisa muito útil, se vocês quiserem trabalhar com gráficos gerados do Processing em alguma outra coisa, mas a gente não tem só o PDF, tá? A gente tem outras possibilidades além do PDF. Eu vou aqui criar mais um arquivo, né? Dessa vez, eu vou chamar esse arquivo de... de novo, ele me joga para pasta padrão ali. Vamos lá no Testes Processing. E vou criar aqui grava SVG. Então, eu vou ter aqui um grava SVG. Como é que a gente trabalha com o SVG? É praticamente a mesma coisa, gente. É praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Só que import. Em vez de dar um import do PDF, eu vou dar um import do SVG. Mesma coisa, eu tenho que me certificar que esse cara, né, ele está presente aí no meu IDE, né? Eu tenho que carregar. Como ele faz parte da biblioteca Processing, ele já está aí, né? Provavelmente já estará no computador de vocês também. Mas eu tenho que ter certeza, quando eu dou import, de que eu tenho essa biblioteca instalada no meu computador. Caso contrário, eu vou estar importando uma coisa que não existe, né? Mesma coisa aqui, então eu vou dar um void, eu vou criar um pgraphics, arquivo, void setup. Aqui no setup eu vou instanciar, né? Então eu vou colocar aqui arquivo é igual a create graphics 300 por 300. Aí eu tenho que informar que se trata de um SVG, não de um PDF, e vou dar um nome, né? Meu arquivo.svg. Né? Size, aí eu vou criar alguma coisa para ver na tela. Não tem nada a ver com o arquivo, pode ter se eu quiser, mas não tem. Né? Size 400 por 400. Void draw.
Aí vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, arquivo.begin draw, arquivo.background, então vermelho, 255.0,0, arquivo.stroke 255, arquivo.line 0,0, vou até a metade dele, ó, 150 por 150, até o centro. Né? Arquivo.dispose, arquivo.endDraw. A mesma coisa que eu fiz com o PDF, só que eu vou fazer com o meu SVG. Então, em vez de gerar um PDF, eu vou gerar um SVG. E, claro, no loop, ou se eu quiser, exit. Ele já fecha. Reparem que eu não vou desenhar nada na tela. Estão vendo aqui, ó, nesse meu draw? Eu não criei nada para aparecer na tela. Não tem uma informação que eu gerei para aparecer na tela. Eu simplesmente estou gerando tudo dentro de um arquivo. Tá? E ponto final. Então eu vou mandar um exit aqui, porque eu vou fechar o meu processing. O arquivo vai abrir e vai fechar. Ponto final. Eu não preciso da imagem na tela. Né? Então, vou até aqui, ó, mostrar para vocês, na pasta. Né? Vamos lá. Rodei. Ele vai abrir e vai fechar. E no que ele fechar, ou deveria fechar. Não fechou por quê? Fechou. Fechou sozinho, não fui eu que fechei. E no que ele fechou sozinho, demorou. Ele me gerou um arquivo SVG aqui. Né? Que é um arquivo vermelho com uma linha branca ali. E se eu quiser ser mais chato ainda, né? Esse é o meu arquivo SVG. Tá? Não sei se vocês se lembram, ou sabem, enfim, né? Mas o SVG é uma espécie de um arquivo HTML, né? Ele parece com HTML. Na verdade, ele é um XML, da mesma maneira que o HTML também é um tipo de XML, né? Então, eles são códigos, né? O SVG é um código, né? Então, o que faz aquilo aparecer na tela, o código necessário para aparecer aquilo na tela num SVG, é isso daqui que está aqui, né? Eu diria que o SVG do Processing é até exagerado, não precisava de metade disso daqui para fazer aquilo lá. Mas é isso, é um processo não otimizado, né? Ele não é muito otimizado porque a maneira de trabalhar do Processing, né, que é ficar desenhando uma coisa em cima da outra e por aí vai, já é uma coisa que não faz muito sentido com vetor, né? Com imagem vetorial. Imagem vetorial não funciona muito dessa maneira, funciona de outra forma, né? A gente não fica desenhando uma coisa em cima da outra no vetor. Tá? Mas, pelo menos, ele me gera alguma coisa vetorial se eu precisar. Então, já é útil. Né? É legal conhecer, inclusive, quem quiser, conhecer como é que a gente gera imagens vetoriais diretamente em código no SVG. Né? Então, SVG é um tipo de código. Né? Então, a gente... Deixa eu mostrar aqui para vocês. SVG. Por exemplo... permitir, sem problema. Hatch. Então, para desenhar um retângulo, por exemplo, em SVG. Vocês vão ver que não é muito diferente do Processing, mas a sintaxe é completamente diferente. Né? Então, aqui o elemento SVG, né, que é muito parecido com HTML, você tem os maiores e menores, as tags, né? É uma tag SVG. Né? Você tem comentário, isso aqui é comentário, em HTML, em XML ou em SVG. Aí você tem a instrução rect, que desenha um retângulo. A instrução rect com um width 100 e um height 100. Né? É mais ou menos o que a gente faz no Processing com o que coloca dentro dos parênteses. Né? E depois aqui um retângulo com as bordas arredondadas. É o mesmo rect, com uma posição x igual a 100. Essa aqui, a posição x é 0 e o y é 0, porque não foi especificado. O x é 120, o y é 0, o width é 100, o height é 100,
E o RX, né, na verdade, o round X, né, é 15. E aí ele fecha o arquivo, fecha a tag SVG, e você gera um negócio desse. Vamos rodar isso aqui. Vamos lá. Anomia.com/p/play HTML. Vamos rodar isso aqui em HTML, né? Aqui, ó. Tá? Então, vou apagar isso aqui. Ó. X é igual a 10. Y é igual a 20. Rx é igual a 50. Tá? Então, um SVG nada mais é do que um código, né? Só que a sintaxe do SVG é muito parecida com a sintaxe do HTML. Tá? Mas na prática, ele vai fazer as mesmas coisas que o processing faz. A maior diferença é que a gente aqui está trabalhando num contexto vetorial, né? Então é imagem vetorial, e o processing está trabalhando num contexto bitmap. Ainda que ele consiga gerar um PDF, ainda que ele consiga gerar um SVG, interpolando o que foi feito ali com vetor, né? Ele na verdade, ele não vai trabalhar com vetor. Ele vai transformar os vetores a partir das posições x e y no bitmap, né? Mas funciona, dá certo no final, e fica uma coisa razoavelmente bem feita, quer dizer, fica escalável, não vai fazer diferença. Se você desenhou linhas e quadrados e não colocou uma imagem bitmap no teu processing, se você gerar um SVG ou um PDF, você vai poder ampliar isso 20 mil vezes, que não vai perder qualidade, porque o que tem ali vai ser um vetor mesmo, né? Agora, claro, se você enfiar uma imagem, a imagem não tem muito o que fazer, né? E o SVG vai fazer as mesmas coisas, mas com uma sintaxe um pouco diferente, né? Uma maneira de você escrever o código um pouco diferente. É legal conhecer. Isso aqui está rodando dentro do HTML, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um código HTML. O HTML ele também tem um contexto bitmap para fazer a mesma coisa, que é o Canvas. Tá? O Canvas ele também vai ter uma linguagem, né, uma estrutura parecida com essas coisas. Na verdade, você vai trabalhar diretamente no JavaScript, mas que vai em vez de trabalhar com vetor, vai trabalhar com bitmap, né? Então, no HTML você tem as duas situações possíveis, né? Então, é legal também trabalhar com essas construções dentro do HTML. Tudo bem? Deu para entender um pouco como gerar esses arquivos, como criar essas coisas para uso externo? Pessoal? Tá, tá? Então, reparem que, né, um dos motivos pelo qual a gente teve que trabalhar com os objetos na aula passada, né, e eu retomo isso, reforço isso, né, eu entendo a dificuldade, a complexidade que seja de entender como usar objeto, para que usar objeto, né, como trabalhar com linguagem orientada a objeto, né? Mas o grande motivo pelo qual a gente precisa ver isso, no mínimo a gente precisa ver, ainda que vocês não se sintam confortáveis para usar muito, construir com isso, mas no mínimo a gente precisa ver um pouco dos objetos para que a gente possa usar esse tipo de recurso, né? Para que o que a gente faça com o processing não fique preso no processing, para que isso possa ser utilizado na nossa prática, né? Lembrando para vocês isso, que assim, um dos objetivos dessa nossa disciplina é que a programação vire uma ferramenta de trabalho para vocês. Então, eu não estou ensinando vocês processing para vocês fazerem processing. Eu estou ensinando processing da mesma maneira que poderia ensinar qualquer outra linguagem de programação, para que o trabalho de design seja feito também com programação, para que vocês tenham esta ferramenta, além do Illustrator, além do InDesign, além do Photoshop, né? Além de outras coisas ferramentas que vocês usam no trabalho de vocês, na maneira como vocês constroem design, vocês também possam trabalhar com programação como uma ferramenta de design, para projetar, para criar,
para gerar coisas, né? Então, o intuito dessas disciplinas, tanto essa quanto a disciplina de web, é que a programação se torne uma ferramenta de design para vocês. Não faria nenhum sentido ensinar processing, e deixar vocês presos ao processing, quer dizer, você trabalha com processing para fazer coisas de processing, né? Então, inclusive, infelizmente, isso muitas vezes é a lógica do pessoal da computação, né? Eles aprendem computação para fazer só computação, e não para usar a computação para outras coisas. Mas, né, a gente não. A gente tem que pensar que isso daqui tem que ter uma utilidade, né, para design, né? Então, assim, é legal fazer umas imagens em process, coisa interativa, arte, bacana, super legal, na tela, joia. Mas e se eu precisar disso para gerar coisas que não vão para a tela, que vão para um design impresso, por exemplo, né? Uma peça gráfica impressa. E aí, né? Eu não posso usar programação para trabalhar com design gráfico impresso? Não é essa a lógica. E se eu quiser fazer alguma coisa que, de repente, vai ser utilizada para parametrizar a construção de um objeto, né? Eu quero, sei lá, criar uma peça industrial, né? E eu quero que essa peça industrial, quer dizer, o desenho dela, o desenho técnico dela, por exemplo, né? Que eu tenho que ver a planta, a vista, o corte, por exemplo, né? Isso tem que ser desenhado para isso ser construído, e eu quero parametrizar isso daí. Eu quero que, de repente, em função de um dado, em função de uma informação, eu tenho uma peça diferente, então eu quero que esses desenhos, essas vistas desta peça, sejam apresentadas e sejam geradas a partir de programação, né? Que alguém fala, ó, o parâmetro A é X, o parâmetro B é Y, em função disso eu vou ter uma peça diferente, eu quero ver como é que fica esse desenho técnico dessa peça. Então você vai gerar o PDF com o desenho técnico da peça em função de alguns parâmetros que foram dados, né? Então você pode usar a programação para gerar esse desenho técnico para modelar a peça propriamente, pode até gerar em 3D se vocês quiserem. Então, a gente não pode ficar preso com o propósito apenas de gerar coisas que vão para a tela, né? Que vão funcionar dentro do processing. A gente tem que utilizar essas ferramentas também para gerar outras coisas que não são úteis no nosso dia a dia, do contrário, vira uma disciplina meio parnasiana, né? Uma disciplina para funcionar apenas para ela e não para outras coisas do curso e não para outras atividades dos designers, né? Da profissão, né? Então a gente precisa de fato, para incorporar a programação como ferramenta, a gente precisa de fato entender que a gente pode dar saídas diferentes para isso daí, né? Não só a entrada, não só pegar uma imagem e colocar uma imagem dentro do meu arquivo, como também tirar aquilo que eu construí com a programação em outros formatos, em outras maneiras, né? E dar utilidade para isso, tá? Bom, da mesma maneira que vocês podem trabalhar com carregar uma imagem bitmap, a gente pode carregar uma imagem vetor para dentro do process. Eu não mostrei isso, mas também, né? A gente tem aqui a classe PShape. Eu acho que é assim. Ó, a classe PShape, ela vai funcionar como pgraphics, só que ela vai interpretar dados vetoriais, tá? Então aqui, ó, PShape S, arquivo externo, o que vocês quiserem, né? Quantos vocês quiserem, porque vocês podem ter vários, não precisa ser um único, né? Então PShape S, né? Aqui eu vou fazer um load shape, não é create graphics, é load shape, não é load image, é load shape. E vou carregar um arquivo vetorial, bot.svg, o que vocês quiserem, né? E depois de usar a função image para colocar isso na tela, a gente vai usar a função shape. Reparem que a função shape ela recebe não apenas o x e o y, mas também dimensões, né? Porque você pode reescalonar isso na tela, né? Da maneira com que você quiser, né? Dentro de um arquivo vetorial, isso não vai ser problema, inclusive deformar ele, né? Então, a função shape ela vai receber
mais do que 3 parâmetros, né? E a gente vai poder gerar uma série... Tem uma série de outras possibilidades aí para P-Shape. Vocês também podem gerar, ó, com Begin Shape, End Shape, criar aí uma série de informações gráficas vetoriais, trabalhadas vetorialmente dentro do Processing, e gerar esses vetores, né, que vão ser renderizados, ou seja, vão ser desenhados, se for o caso de ir para a tela, vão ser desenhados, rasterizados na tela, né, mas são trabalhados dentro do Processing como vetor mesmo. Tá? Ele interpreta e entende isso tudo. Tá? Então é legal, gente, super importante, aproveitando que eu estou com essa tela aqui, né, que a gente consulte a biblioteca do Processing, consulte a API do Processing, né, para entender o que são esses elementos, né, e quais são as funções que eles possuem, né. Então, ó, o P-Shape, ele tem tudo isso, ó, isVisible, setVisible, disable style, enable style, né, ele tem uma série de funções, né, que vocês podem utilizar na construção de vetores dentro do Processing. Ó, o que é essa função, sei lá, add child, né? O que é isso? Não faço ideia do que é isso. Ele vai te dar exemplos, vai te mostrar como é que funciona. Ó. Ele faz parte do P-Shape, ele cria um elemento filho dentro da estrutura vetorial, né? É um grupo, na verdade, quando vocês abrirem o SVG, vocês vão ver a tag G, por exemplo, né? Então, a tag G é uma tag que gera grupos, né? Então, o que você faz com addChild, na verdade, é criar uma tag G dentro de um SVG. É a mesma coisa, tá? Então, vocês conseguem ver quais são as funções relacionadas. Então, ter acesso, entender quais são os recursos que um objeto possui. Isso é um objeto, né? Então, quais são os recursos que ele me oferece? Quais são os dados que ele carrega, né? Então, isso é super importante para que vocês possam ampliar os usos de vocês aí dessas ferramentas, tá? É isso. Bom, eu acho que por hoje é isso, né? E já A Brenda colocou aqui o link. Obrigado, Gabriela, já colocou aqui para vocês, né, no chat, né? É isso, é a referência tá lá no site do Processing, tá? É a referência. Quando vocês entram no site do Processing, gente, ó, vou entrar no site mesmo do Processing, né? Esse aqui é o site uma hora eu acho que eles vão mudar isso aqui, tá? Mas esse aqui é o site do Processing. Então, aqui, reference, aqui. Aí vocês têm todas as instruções disponíveis, né? Confesso para vocês que o site do P5 está mais legal, né? O P5, que é a encarnação nova do Processing com base em JavaScript, ele tem uma maneira de fazer a referência que está bem melhor do que o Processing original. Ele é mais novo, né? Ô, professor. Diga, João. Eu queria fazer uma sugestão também para o pessoal. Ontem mesmo eu estava terminando o código da terceira atividade e eu fiquei com dúvida em fazer algum processo, fazer alguma coisa que estava bem complicado de fazer. Tem muitos fóruns na internet, e se você pesquisar, tipo, processing e alguma palavra-chave, tipo, o meu era reiniciar, né? Aí processing reiniciar. Aí, tipo, tinha um bocado de fórum, tipo, claro, a maioria em inglês, né? Porque a maioria do pessoal que usa processing normalmente fala inglês. Aí os caras botam lá, eu usei um dos fóruns, os caras explicando bem direitinho e tal. Então, tanto o site quanto os fóruns, eles podem ajudar muito. Ontem mesmo foi só por fórum mesmo que eu consegui terminar o negócio. E é isso mesmo. E programação é isso. E o grande lugar onde os programadores buscam, né, todo tipo de informação é o Stack Overflow, né? Stack Overflow é um repositório de perguntas e respostas de programação em 200 milhões de linguagem, tá? Então, também tem Processing aqui. Se vocês buscarem no Stack Overflow sobre Processing, vai ter aí gente trabalhando com Processing aqui, né?
Então, se eu pergunto, como é que eu trabalho com data tables, né? No processing, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui é processamento de alguma coisa, não linguagem processing, né? Processing 3.2.1 e a biblioteca Game Control Plus, né? Como é que eu trabalho com isso? Tem gente respondendo aqui como é que faz, como é que usa. Então, assim, os fóruns são super importantes, né? Porque a gente vai encontrar as respostas para as nossas dúvidas, né? Principalmente quando elas são dúvidas muito específicas, né? A gente vai encontrar isso nesses lugares, né? Enfim, é importante para aprender programação e para trabalhar com programação, acompanhar e dialogar com a comunidade mesmo, né? As próprias comunidades de programação criativa são super abertas e vocês vão ser super bem recebidos, né? Principalmente quem está começando. O pessoal entende, todo mundo já começou, já teve dificuldade, já sabe que o quanto é importante ajudar quem está começando para que as pessoas que estão começando não desistam, né? Então os fóruns são sempre legais, tá? Então consultem mesmo a API lá do Processing, a referência da API do Processing, para vocês entenderem quais são os dados que vocês precisam dar para uma função, como é que você usa, como é que você aplica. Isso vai ajudar muito vocês a trabalharem e fazerem coisas, né, que vocês nem imaginavam ser possíveis com as ferramentas de programação. Né? Professor, uma pergunta sobre essa questão dos formatos. Tem como a gente fazer um loop para colocar dentro de um GIF? Eu não sei se o senhor já citou o formato de GIF ou não. Eu não lembro como é que trabalha com GIF no Processing. Deve ter sim, tem que consultar de fato. Vamos lá. Processing GIF. Ele com certeza faz... Não, isso aqui ele vai... Processing Output GIF. Vamos ver se... Export GIF. Né? Olha, fórum. É o fórum do próprio Processing.org. Né? Foi esse aí que eu achei a solução do meu. Às vezes tem umas coisas que não estão muito adequadas, né? Porque, enfim, né? Teria que procurar aqui. Tem alguma maneira de exportar um GIF animado no Processing 3? Tem. Tá aqui, ó. Tem alguém falando que tem, né? Tem alguma coisa aqui. Mas não é fácil. A notícia não é boa. Não é nem um pouco fácil, né? E tem outra no Stack Overflow, né? Então tem um link do Stack Overflow dentro aqui do negócio. Vamos ver o que eles falam nas duas opções, né? Olha aí, ó. Você vai ter que fazer umas coisas complicadas. E aqui, ó, já tem que entrar dentro do Java mesmo, propriamente dito, para que você consiga ter alguma coisa que gere um GIF. Né? Realmente não recomendo, né? Porque, de fato, esse daqui provavelmente é um encoder, quer dizer, ele é alguma coisa para se tornar uma biblioteca, mas não está ali para você poder baixar e utilizar de uma maneira fácil, pelo menos não por essa resposta aqui, né? Tem aqui um cara que tem uma solução melhor, ó. Import GIF Animation. Então tem uma biblioteca chamada GIF Animation, né? E aí ele te mostra, por exemplo, ó, GIF Maker, que é uma classe provavelmente dessa biblioteca, né? E aí você tem todo o procedimento aqui para fazer isso. Então vamos lá. Chama-se GIF Animation, certo? Então vamos buscar aqui, ó. Adicionar ferramenta, bibliotecas. Vamos procurar aqui, ó. GIF Animation. Tá aqui, ó. Uma biblioteca para exportar GIFs. Aqui. No meu caso, ela já está até instalada, já veio até instalada, né? Não precisava nem baixar ela, porque ela já está instalada no meu Processing. Talvez no Processing de vocês também já venha instalada, né? Mas ela não é nativa, ou seja, ela não está dentro da API, você não pode sair usando sem fazer o import dela antes. Tá? Então, basicamente, é buscar a informação de como é que você trabalha com o GIF Animation, né? Então, a gente pode buscar aqui
Processing, GIF Animation. E aí, em algum lugar, provavelmente, vai ter uma documentação dizendo quais são os métodos, quais são as funções, quais são os dados, né? Olha, ó, PImage é um array de PImage, tá vendo? São várias imagens, né? All frames, GIF, get PImages, diz lá, vai te dar aqui né? Ó, cria um novo arquivo GIF, ó, é assim que faz. Então tá toda, ó, como é que você exporta, né? Você vai usar o GIF Maker, né? Então ele vai te dar todo o roteiro do que você precisa utilizar no teu processing para gerar um GIF animado, né? Não é nativo, mas já deve estar aí, inclusive, dentro do teu próprio processing para que você use. Então dá para fazer, né? E claro, vai ter que entender o que serve cada uma dessas coisas, né? Cada uma dessas funções da classe GIF Export, né? GIF Export não, desculpa, GIF Maker, né? Porque a classe é o GIF Maker, né? GIF Export é a instância que ele criou para trabalhar com a classe, né? Você vai ter que descobrir para que serve cada uma dessas funções e vai conseguir gerar GIFs, normalmente, a partir do processing, por exemplo, né? Com coisas que você gerou das animações, desenhos, né? Fazer alguns experimentos, experimentar e trabalhar com isso. Mas dá sim. E não é tão complicado como parecia dentro dessa solução aqui que o sujeito apresenta, né, a construção da biblioteca, né, de uma biblioteca, provavelmente chamada GIF Encoder, alguma coisa assim, né, e aí é em Java puro, tá? Isso aqui não é Processing, isso aqui é Java puro, para você poder gerar uma biblioteca que vai funcionar dentro do Processing. Então, de fato, para você gerar essas coisas para o Processing, você precisa trabalhar com a linguagem original, que é o Java. Dá muito mais trabalho, é muito mais chato, né? E ó, só para que vocês vejam, tá? Olha a quantidade de comentários do código. Ó, tem muito mais comentário do que qualquer outra coisa, tá? A importância do comentário, porque se você não fizer os comentários, você nunca na tua vida vai lembrar para que serve cada uma dessas coisas, tá? Então, assim, comentário é muito importante no código. Tá legal? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Questões? É isso? Então, por hoje, encerramos aqui, né? Deixa eu descompartilhar aqui a tela e parar a gravação. Semana que vem a nossa última aula, a aula propriamente dita, né? Mas os exercícios continuam até o final do semestre, até terminar o calendário aí, para que vocês tenham tempo para fazer, não precise fazer... posso até usar o tempo da aula, se for necessário, para fazer essas coisas, né? Eu recomendo até que usem, né? O horário da aula para que vocês possam fazer os outros próximos sketches aí, né? E que transformem isso num hábito de programar, construir, para que a programação se torne aí uma coisa mais natural para vocês, tá? Não, a partir da próxima... Ó, só para não falar nenhuma bobagem, porque meu cérebro já não está mais funcionando, né? Mas pelo que eu me lembro, a nossa última aula é semana que vem. É isso mesmo, ó. Nossa última aula é semana que vem, tá? E nessa última aula a gente vai fazer um apanhado lá desde o começo até o final, né? Vamos pegar todos aqueles 6 elementos, né, que estão lá no nosso material, né? E a gente vai retomar cada um deles para que vocês, né, para que a gente fazer um fechamento mesmo e entender para que serve cada uma dessas coisas na programação, tá? O semestre já está acabando, gente. Fiquem atentos. Por favor, cuidado. É aquele momento que todos os trabalhos começam a acontecer, né? Os professores começam a pedir tudo para vocês, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, fiquem atentos, porque o nosso semestre está acabando. Os semestres são muito curtos, né? Com essa coisa de 3 semestres num ano, né? Não vai ter férias, né? As férias são mínimas, né? E já vai começar tudo de novo. É cansativo, todo mundo cansado, né? Então,
fiquem muito atentos com essas coisas para que vocês não acabem se enrolando, né? Amarrando uma corda em volta do próprio pescoço, jogando a corda para cima da árvore e pedindo para alguém puxar, né? Então, fiquem extremamente atentos, porque as coisas começam geralmente a se complicar muito no final do semestre, e com um semestre curto, a complicação é ao quadrado, tá? Então, já estamos terminando, e provavelmente não vai ser só a minha disciplina que vai terminar, não. Algumas outras disciplinas também devem terminar aí nessas 2 semanas aí que estão para vir, né? A nossa termina semana que vem. A gente faz um apanhado de tudo, né? Lá do começo até o final, para tentar, de novo, fazer as coisas ficarem mais sedimentadas na cabeça de vocês, para vocês entenderem que aqueles elementos todos que a gente organizou são os elementos que vão estar presentes em qualquer linguagem de programação, e que, se vocês dominarem aquilo, vocês começam a entender, vocês conseguem programar em qualquer linguagem. Aí o resto é prática, né? Não é conhecimento, é prática. É saber articular essas coisas, tá? Uma dúvida. Próximo período, qual a disciplina que eu vou dar? Eu vou dar 2 disciplinas no semestre que vem. De novo, eu vou dar a disciplina de web design, porque ela é uma disciplina frequente, né, gente? Que é uma coisa que é importante para vocês. Eu sou o único professor do curso que dá essa disciplina, infelizmente, né? Então, eu tenho que dar todo ano essa disciplina pelo menos uma vez. Ela já teve no primeiro semestre, a gente está com 3 semestres no ano, né? Mas ela tem que acontecer a cada 2 semestres, porque senão os alunos vão entrando e não vão tendo essa aula, né? Então, a gente precisa dar... Eu geralmente faço assim, né? Num semestre eu dou web design, no outro semestre eu dou design generativo. E eu acho que tem uma informação nova aqui para vocês que a gente vai fazer... Eu vou colocar isso para todos os alunos, né? De qualquer forma, mas não custa nada dar spoiler, né? No semestre que vem, eu vou dar a disciplina de design, ela se chama formalmente Design Digital, mas o nome de verdade dela era para ter mudado, mas a gente não conseguiu mudar, porque a gente está com algumas regras que a gente não vai ficar mais mudando o nome de disciplina. Mas o que é essa disciplina? O que vai ser essa disciplina? Ela vai ser uma disciplina de Design de Interfaces, né? E, mais especificamente, ela vai ser uma coisa... muito importante no nosso curso, porque a gente vai fazer um experimento, né? Eu vou chamar de experimento, não é experimental, mas é um experimento, que a gente vai implementar uma estratégia que a gente chama na universidade de ASEX, que é o seguinte: essa disciplina de design de interfaces, ela vai estar integrada com projetão, com possivelmente design de serviços e com a extensão e inovação. Significa o seguinte, que quem se matricular em projetão, design de serviços, design de interface, design digital e no projeto de extensão, vai fazer um único projeto que vai valer para todas as disciplinas, para todas essas disciplinas. Então, são alguma coisa em torno de 240 horas de aula com um único projeto, um único trabalho. Então, você não vai ter que se dividir em 20 coisas diferentes, né? Você vai fazer uma coisa só, e essas disciplinas vão estar todas trabalhando aspectos diferentes deste projeto, né? Respeitando o calendário, com as mesmas entregas, com tudo, né? A ideia, né? Esse esforço é um esforço que eu tenho, faz 1 ano e meio que eu tenho trabalhado em cima disso, então por isso eu falo que não é exatamente um experimento, né? Isso é o produto de um trabalho de 1 ano e meio, né? E vocês veem como é difícil a gente conseguir alguma coisa dessas acontecer no nosso curso, porque eu precisei de 1 ano e meio de trabalho para conseguir articular tudo que precisava articular, né? Ainda preciso fechar com o Léo, porque Léo é que vai dar a disciplina de design de serviços, né? E a gente precisa articular, bater os pontos para que as coisas possam, de fato, ser integradas também com o design de serviços, que é a expectativa nossa, que a gente possa integrar o máximo de disciplinas, né, alinhadas, que vocês possam ter menos fragmentação, ou seja, que vocês possam ter mais imersão naquilo que vocês estão fazendo, no conhecimento, porque vocês vão estar trabalhando em um único projeto, vocês não vão ter que ficar dando atenção para várias coisas diferentes ao longo do semestre, né? Então, com um único projeto, a atenção de vocês vai estar inteiramente voltada para esse projeto, né? E
cada disciplina vai discutir, vai trabalhar, vai melhorar, vai aperfeiçoar um aspecto de design específico desse projeto, né? Então, a disciplina de design de interfaces vai dialogar a respeito de todas as questões de como é que a gente constrói a interface, do que a gente precisa para projetar uma interface. A disciplina de design de serviço vai trabalhar como é que você organiza um serviço, pensa o serviço, nesse mesmo projeto. Projetão vai integrar lá com o pessoal de computação, vai integrar com a construção de uma startup, né? Como é que você transforma isso num negócio, como é que você faz disso inovação, né? Como é que você aplica um método projetual, né? E a extensão que vai articular tudo isso junto, né, ao mesmo tempo. Então, isso de fato é foi um trabalho longo, continua sendo, não está sendo fácil, né? E o nosso curso é muito difícil a gente conseguir colocar um negócio desse em prática, gente, porque é isso, né? A gente não tem co-requisitos. Então, assim, não tem uma coisa assim, para você se matricular nessa disciplina, você também precisa estar matriculado na disciplina A, B e C. Então, a gente pode ter um aluno que se matricula nessa disciplina e não se matricula nas outras. Então, isso começa a criar uma série de dificuldades e problemas, e como é que a gente vai lidar nessas situações. Não é fácil, tá? Não vai ser fácil. Mas eu tenho realmente muita expectativa de que, se funcionar, e vai funcionar, né, depois de tanto trabalho vai funcionar, nem que seja, né, má, mas que isso seja extremamente positivo para vocês, né? Que isso seja positivo tanto em termos de saúde mental, né? Porque realmente fazer 4, 5 disciplinas diferentes, 4, 5 projetos, trabalhos diferentes, não é bom para a saúde mental, né? E que isso aprofunde o conhecimento, que aprofunde o aprendizado de vocês, a formação de vocês seja mais profunda, porque vocês vão poder se dedicar com mais profundidade em um único projeto. Vocês vão aprender mais com esse único projeto, né? Porque vocês vão estar realmente muito imersos nisso daí, tá? Mas, como tudo que é feito a primeira vez, tem coisas que a gente vai descobrir no meio do caminho fazendo, tá? Então, não é, por mais trabalho que tenha sido feito até agora, não é sem nenhum risco de algumas coisas não darem muito certo. A gente vai descobrir algumas coisas só na prática mesmo, né? Mas vamos torcer para que esse seja um modelo que a gente comece a implementar daqui para frente, né? E que mais colegas, mais professores e mais disciplinas comecem a usar isso como uma referência e comecem a se articular de forma que a gente possa ter mais dessas coisas no nosso curso, porque nos últimos anos, e eu falo isso dos últimos 4 anos, que é onde eu posso realmente afirmar, o curso está muito fragmentado, né? O curso tem atuado de maneira muito fragmentada. É cada um no seu quadrado, ninguém dialogando com ninguém, e vocês tendo que sobreviver a essa loucura, tá? Então, isso é um esforço para que a vida de vocês não precise mais ser dessa maneira, né? Ou que aos pouquinhos a gente vá remediando isso aí, tá bom? Então é isso. Isso próximo semestre, tá? Mas já está garantido, tá? Isso já está fechado, já está na grade nova que a gente está montando, né? Tem dado também baita no trabalho, né? Já tem até horário, as disciplinas, já está tudo razoavelmente resolvido. Então não é nenhuma possibilidade, isso vai acontecer. Gabriele, vagas, geralmente 20 vagas, mas como o projetão é sempre uma maluquice, né? Existe a possibilidade de ter mais também, né, se for necessário, né? Então, se de repente tiver uma procura muito alta, né? E que projetão nunca tem, então a gente já assume que talvez não tenha, né? Mas se tiver, a gente amplia, né? A gente pode fazer isso, graças a Deus, né? Quando a gente começa a ver que tem alguma coisa que está com muita coisa, na modificação a gente amplia, tá? E consegue matricular. Mas a realidade tem sido muito diferente, tá? Então, eu acho que vocês não têm que se preocupar muito com a quantidade de vaga, né? A gente tem tido poucas matrículas em tudo que se refere a coisas como essa, um projetão, né? E como design de serviços, né? Tem sido muito baixa a procura, né? Eu entendo até que essas são disciplinas que dão muito trabalho, né? Então vocês têm uma tendência a evitar essa situação nesse momento, né? Até porque é isso, né? Não é só essa disciplina e mais 10 outras disciplinas que dão trabalho pra caramba, né?
Mas essas disciplinas projetuais, na área digital, design de serviço, projetão, enfim, são disciplinas que geram um certo medo, né, em vocês, né, por causa da quantidade e complexidade do trabalho, né? E isso é muito triste, tá, gente? Porque essas disciplinas, elas são muito articuladas com a realidade do mercado, elas são muito aplicadas, elas são muito próximas do mercado de trabalho, como as coisas são de fato feitas. Então, elas por piores que elas sejam, por mais difíceis que sejam os relacionamentos, o trabalhar de uma forma multidisciplinar, com pessoas de outro curso, é um aprendizado que é absolutamente necessário para o designer que quer efetivamente trabalhar com design digital, né? Com design, com projetos que vão para a área digital, porque é assim que funciona no mercado, né? Então elas são muito articuladas com o mercado, né? De fato. Então é muito triste que isso seja de tal forma assustador para vocês e que vocês não estejam muito dispostos a fazer, porque o aprendizado é a formação que vocês precisam para estarem preparados depois da faculdade, né? Então isso é uma coisa que deixa tanto eu quanto o Léo, que também trabalha comigo lá, né? Vocês conhecem bem o Léo, talvez até melhor do que eu, né? Mas é alguma coisa que deixa a gente muito preocupados, porque é como se os nossos alunos não quisessem aprender o que precisa aprender para trabalhar, de fato, né? Para atuar, né? Então isso deixa a gente preocupado, porque a gente não quer que o curso de vocês seja um curso de mentirinha, né? A gente quer, de fato, que o curso de vocês seja um curso que reflete o que é necessário saber e aprender, e as competências que vocês precisam ter, as habilidades que vocês precisam ter para se manterem ali no mercado, para se colocarem no mercado, né? Então, a gente quer, de fato, trazer para vocês essa formação, né? E a gente não consegue porque, às vezes, não tem adesão mesmo, né? Porque, né? Eu compreendo perfeitamente. Cada dia que passa, eu entendo ainda melhor. E uma das coisas que fazer parte da coordenação são só coisas ruins, né? Para a gente, né? Como professor, como profissional. Mas uma das poucas coisas boas de fazer parte da coordenação é que você começa a entender melhor o que os alunos de fato passam, né? Porque as coisas chegam para a gente na coordenação, né? Então a gente começa a entender muito das dificuldades que vocês têm, dos problemas que vocês enfrentam no nosso curso, né? Quando a gente vira coordenador do curso, a gente tem que lidar de fato com as situações de vocês, né? E aí, cada dia mais eu percebo por que vocês fogem de algumas coisas. É perfeitamente compreensível, né? Realmente são barreiras muito pesadas, né? Situações muito pesadas que vocês acabam tendo que lidar no nosso curso por essa esquizofrenia que é o próprio curso, por essa desintegração, né, entre disciplinas, entre coisas, e por essa situação que vocês precisam, de fato, atirar para 5 lados diferentes ao mesmo tempo, né? E claro, para piorar tudo, o ranking, né? Que se você não fizer isso bem, você vai ser impedido de fazer dali por diante, né? Para piorar o quadro, né? Para fazer a obra, né? A obra de arte, vem o ranking para colocar ainda pressão nessa situação, tá? Então, eu entendo perfeitamente, a gente tem trabalhado bastante, tentar amenizar o máximo possível isso daí. Semestre que vem. Agora, concentrem-se nos sketches, concentrem-se em exercitar, e lembre-se, o objetivo dos sketches não é fazer coisas boas, não é fazer animações incríveis, não é fazer designs paramétricos incríveis. Os objetivos do sketch é que vocês pratiquem e que vocês transformem o programar em uma coisa mais natural a partir de uma prática constante. Na medida que você constrói alguma coisa, ainda que seja simples, ainda que seja boba, ainda que seja pueril, mas que você faz isso com uma certa constância, de uma maneira regular, e isso começa a se tornar um hábito, e isso começa a se naturalizar, e você daqui a pouco está olhando para o código como uma coisa muito mais normal, né? É esse o grande objetivo dos sketches, é que vocês comecem a entender que o código como ferramenta de design pode ser uma coisa normal na vida de vocês, né? E se acostume com isso daí. Então, o objetivo não é qualidade, não é coisas brilhantes, incríveis e, né, irreais, né? O objetivo é que vocês
transformem código, construir código em uma coisa mais natural para vocês, ainda que seja um código simples, tá? Então não se preocupem com a complexidade do que vocês estão fazendo, por favor. Não é a complexidade que importa. É fazer, né, e documentar. É só isso. Tá bom? Assim que eu conseguir corrigir os sketches que vocês mandarem, eu já vou devolvendo, né? Agora eu descobri que no Classroom a gente tem que devolver. Então eu já vou devolvendo para vocês, né? Os sketches vão continuar, né? A gente tem alguns outros que continuam depois que a aula termina. Então vocês continuam fazendo e eu vou continuando devolvendo. E qualquer situação, problema, dificuldade, pode mandar mensagem lá no Classroom que a gente dá uma olhada, tá bom? É isso, gente. Aliás, eu nem interrompi, tô falando, nem interrompi a gravação. Um monte de coisa que não tem nada a ver com a